amores da Queen, sejam bem-vindos ao Pod Arte. O meu convidado nasceu no dia 5 de janeiro de 1981, no município de Lubito, província de Benguela. Filho de dois músicos tradicionais, ele vem de uma família culturalmente rica, com ramificações espalhadas por regiões como Huambo, Uís, Cabinda, Congo Democrático e Guiné-Bissau. Em 2018 lançou o seu primeiro álbum, composto por 11 faixas musicais que misturam tradições angolanas com modernidade, cantando exclusivamente em línguas nacionais e ritmos africanos. A obra recebeu elogios pela crítica e é considerada uma ferramenta para o resgate cultural. Apresento-vos agora o meu convidado, Ndaka Yowine. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como é que estás? Eu estou perfeito. Já agora agradeço por ter aceito o nosso convite. É uma experiência nova e espero que seja uma entrevista leve e tranquila para ambas partes. Partilho do mesmo sentimento. Muito obrigada. Já agora vamos começar a aquecer um bocadinho, né? Já que aqui está frio, e vamos começar. Como é que o Ndaka conecta-se com as raízes as centrais durante o processo de composição? Bem, parte do princípio de que nós somos seres magnéticos ou eletromagnéticos. Certo, E falar do processo de composição é importante que estejamos eletrizados certo. em termos de inspiração. O ramo musical em que eu me encontro é demasiado exigente para compor apenas, mas é importante que antes, porém, seja espiritualmente composto Exato. para compor as letras, a harmonia, a melodia ou qualquer uma outra substância que está ligada à arte. Bem, mas o essencial, na verdade, é estar ligado à minha essência, ao meu passado. Isso. É isto que me comove e é isto que ajuda-me a compor. Exato. Tudo o que eu tento fazer antes de compor a música é conectar-me ao meu passado por intermédio da meditação. Certo. Existem aquelas questões espontâneas que, por exemplo, estou no mercado, estou na rua, estou num espaço que não se adequa com a Com a composição, composição, certo. mas há sempre uma questão aqui que é importante que as pessoas também saibam. Quando se fala de composição, existem vários separadores. Tem composição harmônica, melódica, tem letrista, tem, portanto, quando estou na rua, não componho letra, componho melodias, Exato. componho harmonia, não é? Componho sentimento. Mas tudo isto só é possível se na base desta composição tiver uma inspiração que está voltada ao meu passado, desde a história minha e interfamiliar ou então geral. Quais são os instrumentos musicais que mais usa para evidenciar as centralidades na sua música? Bem, parte do princípio de que todo qualquer músico tem de conhecer o seu instrumento de base, né? Exatamente. Em primeiro lugar, o meu instrumento de base é a voz. E depois, o instrumento que predomina a minha musicalidade é rítmico e é a guitarra. Exatamente. Depois associa a percussão. Portanto, guitarra e percussão são dos instrumentos que predominam a minha musicalidade. Ok. Agora uma curiosidade. É necessário que a gente goste muito daquilo que faz para ter essa habilidade toda, não é isso? Bem, gostar, se calhar não diria, porque os sentimentos não se definem, Isso. não são definidos. Mas um artista da minha dimensão, no ponto de vista espiritual e a forma como eu submergi para o mundo musical, eu penso que dizer que gosto do que faço seria um bocadinho reduzido. É pouco. Reduzido. Eu tenho um chamado, Exatamente. porque jovem que sou, tenho tudo para abraçar outros desafios que facilitam a ter mais e ser menos. Mas eu preferi musicalmente ser mais e o ter
como consequência daquilo que vou ir sendo. Exato. Como a introdução de instrumentos tradicionais, como a marimba ou o quiçange, tambores, de kanza, contribuiu para resgatar e manter a ligação com a cultura. Pois, os instrumentos têm multifunções, né? E, sobretudo, a ligação, a rítmica do ser humano. Estamos a falar de uma dimensão, digamos assim, que está voltada à própria essência da humanidade. Exatamente. Tudo é ritmo nesta vida. Atenção. Certo. O coração, quando bate, ela reproduz um som que às vezes é audível para quem presta atenção. Isto é percursivo, é rítmico. Poesia. Qualquer toque que é dado a um instrumento, ela reproduz mais de 1000 nervos. Então, é para termos noção o quão, digamos, é terapêutico os instrumentos, é para termos noção de que a essência do próprio instrumento determina a vida, porque um coração parado é a mesma coisa que um homem morto. Exatamente. Então, os instrumentos têm esta função de reavivar ou reativar ahm, a vida humana, contribuir diretamente e essencialmente para a resistência do homem. Porque imaginemos, sem estes instrumentos, ou sem estes instrumentos, digamos assim, o homem pode até viver, mas teria menos resistência, Exatamente. porque existem hemisférios diferentes dentro do corpo do ser humano que obedecem a determinada importação destes instrumentos que acrescentam algum valor desde a sua psique até o emocional. Exato. Portanto, por isso é que há ali uma grande vantagem de termos a dikanza, de termos o batuque, de termos o quiçange, a marimba, ah, e tantos outros instrumentos, porque elas revolucionam a nossa saúde Ex emocional e mental. E vejamos que ah, o campo neurocientífico utiliza muito a questão rítmica, utiliza muito a questão terapêutica voltada à música. Logo, a música não pode ser tida apenas como um som. O instrumento tem uma grande importância para que possamos, de alguma forma, perceber o quão nós devemos prevenir até a nossa própria saúde. E dentro destes ritmos, obviamente que não há uma definição como tal da tamanha importância, mas cada um pode utilizar baseando-se naquilo que lhe faz bem, não é? Visto que participa em muitos eventos internacionais, como é que a sua música se destaca na diáspora? Levando em conta que canta em línguas nacionais. É difícil? Enquadra-se com facilidade? Conta-nos, faz favor. Eh, Bem, a princípio fez parte do projeto que norteou a marca da Kaiowin, Certo. que é exportar os meus valores de Angola para diversos destinos. E eu sempre tive a noção e a compreensão de que não seria fácil. Não seria fácil porque o grande desafio até não é lá fora, é aqui. É que realmente. É aqui, eu começo em 2011, Sim. uma fase que ainda existia um pouco de tabu, porque já havia mais abertura em termos de conhecimento, eh, portanto, e eu já enfrentava muitas dificuldades, que hoje encaro como um feito, percebes? Eu sempre fui Foi necessário. transformar, sim, eu sempre transformar, sempre por transformar o mal em boas Acho coisas. que é isso. E até porque o mal é a ocasião
onde o bem não chega, né? Exatamente. Senão, com o tempo, você vai ver que o mal foi bom ter acontecido este mal, impulsiona-te para outras coisas. Exatamente. Portanto, e eu pude desafiar a mim mesmo, desde o momento em que eu deixei os petróleos, deixei o professorado, a banca, não é? A técnica aduaneira para abraçar a cultura, a arte. Então, eu sabia que era um plano difícil, Exatamente. mas entretanto, quando exporto o meu valor, que foi depois de lançar o álbum, este foi o meu desafio, eu terei que pegar o meu produto ou o meu bem e ir para fora, para outros destinos. Embora que muito antes já fazia este processo. E a grande dificuldade, na verdade, não está lá. A grande dificuldade está em nós, posto lá em função da nossa organização ou estrutura. Exatamente. Porque tudo o que acontece aqui, se for boa coisa, lá fora vai ser boa coisa Vão também. consumir, certo? Sim. Portanto, de que se compõe a nossa estrutura para o que a gente pretende apresentar. Isto portanto, é a chave, né? Esta é a chave. Agora, se eu não estou organizado o suficiente para poder apresentar as minhas propostas, obviamente que lá também as coisas podem correr mal. E graças a Enganazando, comecei por África e depois da África, aquilo só foi o reflexo do que eu vivi em África, Exato. que foi exportado naturalmente para lá. Portanto, já fui tido como uma referência em grandes cidades. Sim. E olha que o mercado mais difícil é a América. América, porque aquilo é mesmo uma indústria, Sim. com as suas políticas, eu pude conseguir, graças a Deus, claro que numa dimensão não tanto quanto industrializada, mas dentro daquilo que é o meu trabalho, a nível dos estudos etnomusicologia e, ao mesmo tempo, o lado da formação, né, que é as minhas ferramentas de investigação cultural que eu importava em termos de oralidade, foram servidas ou foram utilizadas como ferramentas, como uma disciplina para a formação, para aulas, né? Ex- E então, eram professores universitários, tipo de Guy Concordia, de Montreal, que aderiram a esta formação para acrescentar nas suas disciplinas ligadas à arte africana, ligadas à filosofia africana e tudo mais. Então, eu acho que para mim aquilo foi um grande sucesso, porque foram dois em um. Era a música no quadro de formação e a música no quadro de produção normal. Portanto, tive contrato, aliás, tenho até agora, termina o próximo ano, com um dos produtores com quem eu estou a produzir, aliás, estou a trabalhar, e pronto, tive vários concertos, festivais, porque aceitaram a minha musicalidade e não deixei que fossem mexer no meu DNA, porque quem mexe com o meu DNA mexe com os meus ancestrais. Exato. Eu sou a sequência do legado, então não posso tentar proibir-me a cantar na minha língua. E eu disse aos americanos: se quiserem ter contrato comigo, trabalhar comigo, eu prefiro que seja a minha língua. E se não quiserem, eu não vou trocar nada por conta das vossas vontades comerciais. E consegui defender aquilo que é o meu direito fundamental, o meu princípio. Fui e voltei o mesmo onde caiu. Já agora, meus parabéns. Obrigado. E uma curiosidade, eu queria saber por que as dificuldades surgem sempre aqui, nas nossas raízes. Bonito. É uma pergunta que eu estava aqui a ouvir atentamente a tua resposta e surgiu-me uma curiosidade, porque é sempre mais difícil dentro do nosso território do que fora. Então eu queria muito saber mais sobre essa dificuldade que muitos músicos encaram nesse fórum. Tem-se dito, os anjos de casa não fazem milagres, é assim? Sim, É assim que se diz? os, São anjos? os anjos de casa não fazem milagre. Qualquer coisa parecia. Mas ainda acho, eu sou muito contraditório Certo. quanto a esses adágios, porque depois levam-nos ao conforto. Sim,
Os anjos de casas podem sim fazer milagres. Por que é que as dificuldades começam aqui? Obviamente que nós estruturalmente, em termos de estrutura, não estamos em processo, Exato. né, de desenvolvimento. Existem coisas que para nós ainda é um passo maior que a perna. Existem coisas que somos todos chamados a contribuir, porque sou amigo de apontar o dedo ao que eu posso conseguir, ok? Aqui ainda temos, agora é que as coisas estão A melhorar? a melhorar, sim, agora já temos a carteira profissional, isso é um bom sinal, porque é o verdadeiro passaporte do artista, e já agora parabéns ao Ministério da Cultura, e que continue assim, porque existem mais ferramentas a serem desenvolvidas para que a tal situação de tudo começa aqui possa melhorar. Aqui porquê? Porque obviamente que sobretudo no meu ramo, falando em música fundida, desde a música ancestral, só o facto de ser música ancestral, as pessoas já olham aquilo como algo misterioso, porque ancestral o quê? É a religação que o ser tem com o seu passado. E tu quando fazes a música ancestral, tu estás a buscar um valor que por muitos já anda esquecido, Já não esqueci. não é? Por isso é que muitos chamam de resgate, mas na verdade não é resgate, porque todo este valor está ligado a alguém também que ainda existe, porque existe ali o fator geração, né? Geração boomer, X, eh, e depois estamos na Z, não é? Portanto, mas essas gerações, portanto, são extensões de, digamos assim, de uma reposição. São extensões de reposições. Portanto, alguém foi, mas alguém substituiu. E leva consigo algum conhecimento para ser transmitido geneticamente e a árvore genealógica ainda se mantém. Eu vou dizer porquê. Sim. Será que a latina tem noção que existe um avô teu em vida, um tio em vida? Pois não? Sim. Existe ou não? Eu- Temos sempre um tio, um avô, não é? Sim, existe. Eu Então, tenho. esses têm conhecimento, não é? Transmitido de geração a geração, e este tem um conhecimento que você pode muito bem ir para lá, informar-se e conseguires manter, assegurar, preservar, valorizar a sua identidade. Porque são conjuntos de características que somam-se de família a família, não é? Portanto, eu tinha noção da dificuldade que realmente eu ia ter. Mas fundir a música ancestral com outras componentes internacionais, como jazz, blues, pop e tudo mais, é de facto um grande desafio num espaço em que a música elaborada, portanto, passa despercebido, porque achamos que a evolução é chegar, tanto num estúdio, gravou, lançou. É importante que hajam estruturas. É importante que essas estruturas comungam portanto, o mesmo saber com aquelas que têm algum conhecimento diferente, porque é um conjunto de coisas. Portanto, você está a falar de um produtor, está a falar de um músico, está a falar de um comerciante, está a falar de dispositivos, não é? Estás a falar de um monte de coisas, ferramentas de venda. Portanto, tem que ser um conjunto para que se forme, portanto, uma indústria, um mercado, uma estrutura. E para o nosso género de música, que é muito exigente, porque existem pormenores e detalhes que não podem estar fora do coletivo. Certo. Então, num espaço como nosso, chega a ser muito mais exigente no ponto de vista financeiro, muito mais exigente no ponto de vista do próprio mercado, que ainda não está completamente, não está composto como tal. Exatamente. Logo, é um desafio, a mesma coisa que remar contra a maré. Mas, no final das contas, resta a boa vontade, o amor pelo trabalho e, acima de tudo, a causa. Exato. Existe uma causa que é: eu olho para a minha cultura, olho para o meu país e eu digo assim: o que é que eu tenho para contribuir? Se calhar eu estaria a cantar apenas, mas será que é só canto? É música? Não, eu tenho que ter alguma coisa a mais
que possa servir de contribuição para que este país amanhã, não que me venha lembrar, mas que pegue na ferramenta que eu criei, no meu contributo para dar sequência, que são o abraço às línguas nacionais, porque elas pronunciam poder. Exatamente. A pergunta é a função de sons tradicionais com ritmos modernos. Por exemplo, o Kuduro ajuda a interpretar e revitalizar a cultura para as novas gerações. Hum. Bem, existem questões que, se calhar, em função do tempo de vida do próprio Kuduro e a estrutura laboral, exige mais tempo. Exatamente. Desculpa que eu diga, porque há fatores organizacionais dentro da música Kuduro Sim. que ainda precisamos deixar que a coisa evolua, que a coisa vá. Vejamos que cada geração é uma geração e é importante respeitar. E cada geração leva consigo os seus trabalhos, suas ferramentas, suas emoções, e temos que respeitar isso, Exato. ok? Mas uma questão dessa, falar em revitalização, eu penso que ainda é muito cedo. Até que os próprios autores se organizem, elaborem, porque o Kuduro é nosso e nós temos que assumir. Mas nós temos que contribuir mais na estruturação, na elaboração, para que perguntas como estas se façam e que sejam bem respondidas. Ok. Hum. To be. Vou convidar agora o Kota Ndaka para um momento musical. Brinda-nos esse momento. Sim. Assim mesmo. Funa chimba gogo niyo jinyi. Funa chimba gogo niyo jinyi. Aê, olinyama josibio chipepilame. Etarika kurio kuyeva kurio chipita. Aê, o Congo, o Congo, o Congo, Chisumbo chindrao, chipangela. Chisumbo chindrao, chipangela. Alô de o Congo, um peito tecmo. Eu via culoba, chisungo chu Congo. O chisungo chu Congo, o chisungo chu Congo. O chisungo chu Congo, o chisungo chu Congo. 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 Uau! Dijeba, diga toloka la lombisi. Dijeba, diga toloka la lombisi. Digo, baba, yo, ya. Atituria ega, ni toloka lombisi lo situ. Turiecha ega, ni toloka lombisi lo situ. Amendu Congo, amendu Congo, way. Amendu Congo, amendu Congo, way. Ochisungo chu Congo, ochisungo chu Congo. Ochisungo chu Congo, 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 ochisungo chu Congo. Obrigado. Ai, convido-te a sentar novamente. Olha, família, é sobre isso. A cultura angolana, as músicas tradicionais. E quando são bem interpretadas, dá nisso. Dá nisso! Muito obrigada, olha. Obrigado. Sou fã. Tu fizeste ao vivo, mas parecia que estou a ouvir no disco. Epá, quem sabe Obrigado. sabe. Posso aqui partilhar com você alguma coisa? Sim, podes. Bem, são saudações ancestrais. Certo. Eu vou fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faremos juntos? Sim. Depois de 3 vezes, eu vou chamar Kalungi e tu vais dizer Cuco, Tá bom. ok? Bora. Primeiro.
Segundo, terceiro. Kalungi, Cuco. Kalungi. Cuco. Ei, caramas! E já agora vamos voltar, olha, já que a sala está totalmente quente, né? Depois dessa performance linda que tivemos, vamos voltar novamente às perguntas. A busca pela cultura, costumes, tradições, língua é uma tendência na música angolana? Que artistas representam este movimento, Bem, eu acho não ser uma tendência. né? Sim, porque nós os africanos somos, quer dizer, a África em si está em estado constante de reencontro. Exatamente. Quer dizer, a nossa dinâmica, ela está muito ligada à essência não só africana, até do mundo. Nós, os africanos, proporcionamos e somos o pulmão que alimenta este mundo. A grande situação, às vezes, é que muitos descobrem tarde e muitos dependem de alguma passagem de informação, e esse processo faz com que muitos acham que isso é tendência. Não, mas é o despertar da consciência. Certo. Então, quando despertam de consciência, quando deixam de dormir na fórmula, né? Esperando que alguém o diga, ou pensando que talvez essa África que hoje em dia é tão aclamada depende de alguém para que tu te sintas um africano. Portanto, isso está em nós, na nossa essência, nós nascemos assim. Agora, o que chamamos de tendência são partes das consequências das funções do próprio africano, da tradição, dos seus valores, não é? Da sua identidade, de um conjunto de características que representam o homem africano dentro da sua cosmologia. Portanto, nunca é tendência, é a realidade, é o despertar das consciências no mais alto nível, para que esta dimensão em que nos encontramos, que é uma dimensão muito, mas muito da nossa responsabilidade, porque há aqui uma questão, muitos de nós às vezes fugimos das responsabilidades africanas, Exatamente. do ser que somos, não é? O que depois acaba sendo, para muitos, começam a ter dificuldades e a ter vergonha de ser o que são ou expor o que realmente lhes representa. Portanto, penso eu que está no ser, está no sangue, nunca é tendência, a não ser que a gente queira usar. É tendência para aqueles que querem usar, não utilizar a sua própria essência. Exatamente. Muito obrigada. Não. Como a música tradicional pode ser vista como um arquivo vivo da história e da memória do povo? Bem, em princípio, como música, tradicional ou não, como música. Exatamente. Eu penso que a música em si, ela é uma ferramenta que contribui para grandes memórias, essencialmente para a construção das sociedades. Certo. Vejamos que a própria música em si, como disse, é uma das funções espirituais, porque ela move moléculas, move nervos e tem uma grande importância e ocupa um grande espaço, portanto, em neurociência. Ocupa um grande espaço na psicologia, ocupa um grande espaço na sociologia, que é a denominadora comum de tudo neste mundo. Portanto, é importante que tenhamos noção que tudo o que a gente constrói, tudo o que a gente faz, ela tem de ter um espaço, um sítio, para que ela possa ter como viveiro, né? Nós temos sempre o cuidado de pensar assim. Daqui a alguns anos, obviamente que este trabalho vai ter que estar num museu digital.
Obviamente que esse trabalho terá que ser contado como história, né? Como um legado de história. Portanto, tem que ser um objeto de estudo. A finalidade é esta. As pessoas não têm de ouvir apenas, mas como têm de captar, no sentido de que com o tempo aquilo sirva do quê? De uma memória, onde as pessoas poderão tirar esta memória. Portanto, há que existir viveiros suficientes para que nós possamos tirar no futuro, ou as outras gerações tirarem para poderem consumir. E vejamos que a própria música em si não é simplesmente um áudio. A música tem uma função espiritual muito forte. Com certeza. Ela move o ser de um modo que possa influenciar muito mais do que o tempo que se faz nas academias. Do ponto de vista da educação, ela instrui muito mais em segundo do que propriamente as academias. Portanto, e a função espiritual dele é tão impactante que pode destruir em milésima um ser humano. Portanto, é importante que dentro desta questão que fizeste, que não tenhamos apenas a música como uma ferramenta para conservar, mas também como serve para a utilização das terapias para que o nosso bem-estar consista no equilíbrio em relação à nossa emoção. Exato. Muito obrigada. Histórias e percursos profissionais. O que é que lhe inspirou a seguir a carreira musical? Bem, o que me inspirou? Hum. Eu acho que parte do princípio que é a convivência familiar. Certo. Sim, é a convivência familiar. Eu nasci no Lubito e cresço um pouco no Ambo, depois fui raptado, Oh, meu Deus. ahm, depois fui para a província mais a norte, que é Cabinda, pronto, enfim. Mas a minha transformação, a minha decisão dos petróleos para a música, para o mundo da música, eu acho que fui movido pelas fortes memórias, pelas memórias musculares que a convivência entre minha mãe, eu cresci entre duas grandes matriarcas, né? As duas grandes rainhas, e o meio em si era infusivo em termos de qualidade musical, em termos de educação oral. Essas duas coisas, a qualidade musical, o que eu chamo de refinaria musical, que é a essência da música baseada no movimento, através de convivência entre os povos. Certo. Isto fez de mim um artista que sou hoje. Eu não conheço o ABC da música, mas eu instruo. Eu consigo instruir sobre a música. Eu crio, desenvolvo a música de forma muito natural. Obviamente que é importante que haja mais quadros formados, que haja formação, atenção, incentivo aqui à formação, mas eu não tive esta possibilidade na altura, porque eu fui mesmo do mato, assim como Exato. se diz. Então, aquele meio para mim foi um meio de muito valor, percebe? Um meio de muito valor. O acordar com a sineta da igreja versus o som do galo. Exatamente. As duas coisas, que estás ali no meio. Ah, não Percebe? sabia. Pois, esses dois tempos, não é? E essas sonoridades já te despertam com a música. Aquilo já equivale a uma canção. E depois, de manhã, a mamã está a faltar-te acordar em um bundo. Um bundo é das línguas muito mais ricas em termos de melodia. Exatamente. É muito rica, por isso é difícil compor na vertente em que eu faço fusão, jazz, porque o jazz é feito de muita harmonia. Já a língua umbundo, ela já vem com muita melodia. Portanto, tu ao compor com o jazz ou qualquer uma outra, um outro estilo, mas que não seja, por exemplo, um chisonce, um, um manjata, um jando. Portanto, esta importação desse movimento dificulta se você não conviver.
E até porque a melhor forma de aprender é conviver. A convivência, certo. A convivência ensina muito mais do que qualquer uma outra coisa. Exatamente. Então, foi exatamente ali. E não houve apenas a questão musical, mas, como disse, é um conjunto de movimentos, desde acordar ou ser acordado para ir à lavra, de dar um teu plano do dia de trabalho, vai à lavra, vais ter que montar o teu canteiro, e este processo todo é música. A mamãe está a andar e está a cantar. Exatamente. E a avó também, né? Está a cultivar, está a cantar. Eu acho que isso ficou dentro de mim e por muito longos anos, e até hoje, obviamente, e criou uma memória muscular que facilitou-me aquilo que se chama de inspiração, né? Mas hoje por hoje, eu penso que mais do que ser inspirado, é um chamado, continuo a dizer que é um chamado, porque palavras não são suficientes, porque eu tenho tudo para cantar em outras línguas, tenho tudo para abraçar o kuduro, para abraçar o R&B, então essas justificativas não fazem sentido. Eu digo, nós somos simplesmente vibratos, tudo vem lá de cima, por isso é que temos um chamado, e aqui na Terra, pronto, somos Simplesmente a cumprir sim, isso. mais nada, temos que nos permitir. Exatamente. Ah, Agora, quais foram os maiores desafios no início da carreira? Foi difícil? olha, Fácil? olha, epa, epa, foi muito difícil. Sim, Continua difícil, atenção. exatamente. Foi muito difícil, sabes o que é isto? Eu sempre usei sandálias, loncaco, londindi, miçangas. Aquelas sandálias assim de O cabedais, aquelas Não, de borracha, de né, borracha, exatamente. exatamente, aquelas feitas mesmo à mão, com pregos e o resto. Então, as pessoas olhavam para mim e lembro-me que houve vezes em que eu em palco a cantar e as moças chique a comentarem: "Mas não viram mais outro cantor? Meu Deus, que nojo essas roupas. Ai meu Deus, não viram mais outro cantor?" Tu estás a ouvir isto e como é princípio da carreira, obviamente tu ficas com aquele calafrio natural Certo. e acabava de sair de Cabinda para cá, e já era novo porque estava em fase de reintegração e ainda por cima tens estes, né, estas piadas. Comentários desconfortáveis. É das coisas que eu digo assim, aprendi muito a ser forte. Eu acho que o palco para mim foi um templo mesmo, e tem sido até agora. É ali onde eu concentro todas as minhas forças para poder partilhar e disseminar os meus valores a nível da arte. Mas foi tão difícil que enfrentei grandes acidentes, enfrentei inclusive, epá, houve surra e tudo, né? Sabes o que é isto? Tu vais cantar num restaurante e a senhora te diz, num hotel, bem dizer, e a senhora te diz: "Olha, essas tuas músicas infelizmente hoje não fizeram sentido." Mas porquê? Não, porque o público não gostou. O tipo de música que tu cantas aqui não faz sentido, por isso não te vou pagar. Epá, eu comecei logo com banda. Imagina, tu estás com a tua banda em plena 1 hora de madrugada e tipo, tens que pagar o pessoal Sim, e a senhora diz-te que que no final não vai ser pago. então pronto, fomos obrigados a sair daí a pé e encontramos bandidos pela via, Ei, pedras, katanas e tudo mais. Saímos de lá a correr e apanhámos um carro de lixo que nos deu boleia. olha, Então, eu acho que o princípio é sempre mais difícil. Tem pessoas que começam e quando se deparam com essas dificuldades, muitos deixaram de realizar os seus sonhos por causa dessas dificuldades no princípio. Ainda bem que não foi o teu caso. Foi por isso estás aqui a nos brindar com essas músicas muito, muito boas. Agora vamos falar dos planos e legado. Quais são os teus objetivos de carreira nos próximos anos? bem, objetivos de carreira nos próximos anos. Eu acho que já estou nos objetivos. É. Yeah. Os anos já são esses que eu andei a planificar antes, né? Eu tenho dito, para adultos não existe futuro, Exato. porque eu já falei de ontem, eu já sonhei ontem, agora só me resta realizar, não é?
E, bem, eu já tenho os planos todos em ação. Em primeiro lugar, o meu regresso para cá, que foi o ano passado, depois de quase 5 anos entre Estados Unidos e Canadá, foi exatamente aprender também um bocadinho. Ahm, a minha cabaça, que foi o beberão da minha mãe e que hoje uso como a minha marca no palco, lhe foi entregue e foi ofertada à minha mãe. Minha avó ofertou à minha mãe em 1954. E com isto eu acho que, aliás, eu tenho pensado assim, as pessoas falam muito sobre artefactos tradicionais e defeitos dos africanos, de achar que o tradicional é o mal e tudo mais. E eu penso assim, que este meu artefacto da natureza, que tal se eu puder trabalhar ela para que amanhã possa representar uma marca que possa garantir empregabilidade para nós os africanos. Portanto, o mal deve se transformar em bem, o mal no olho, nos olhos dos outros, que na verdade é o fator cultural. Cultura é tudo aquilo que é diferente diante dos meus olhos ou dos olhos dos outros. Isso é que é cultura. Se Ex não existir um diferencial, então fica uma coisa sem diversidade. exatamente. Então, pronto, tenho a minha marca a ser desenvolvida. Além da marca, tenho a minha organização também baseada na cabaça, não é? Já vem aí uma pergunta sobre a cabaça. Já agora, a cabaça, fala-nos um bocadinho sobre a cabaça, porque é constante ver-te com a cabaça, então o público tem uma curiosidade de saber o que é que significa a cabaça para ti. Pois, a cabaça para mim significa hum, Uhum. um legado Certo. do patrimônio familiar, a minha herança cultural. Ao invés de ser dado uma casa, depois de ter desaparecido durante um bom tempo, então a minha avó preferiu dar uma cabaça. Ninguém vai me perseguir, é uma herança que não traz perseguições. Você sabe o significado dela. Exato. E está a gerar emprego a cabaça. Olha, Está a gerar emprego. estás a ver? Bonito. Agora, que legado esperas deixar na indústria musical? Oh, é interessante. Bem, ah, o meu maior legado na indústria musical é que acrescenta o número de falantes das nossas línguas. Peço ao Estado, peço ao governo que não que as instituições possam segurar mais as nossas línguas, porque elas pronunciam poder, elas são parte do nosso poder. Que hajam mais pessoas a praticar as nossas línguas. Hum, É óbvio que o português é importante, é a língua com que nos comunicamos, mas o português não é oficial, é oficializado. E se nós abraçarmos mais a nossa língua, nós veremos que existem coisas que nós não compreendemos na sua totalidade. A língua vai nos permitir. Até mesmo hum, o próprio português, para ser muito bem falado, se for interpretado com base aquilo que é a nossa essência, as nossas línguas, vai ajudar a enriquecer o português. Exato, e Porque, cultura. sim, porque as línguas nacionais, elas são repletas e ricas de códigos. Imagina um provérbio em línguas nacionais, tu podes tirar N sentidos, significados, traduções e mais. E isto vai despertar o lado da sabedoria. Olha o que está a acontecer hoje. Inteligência artificial, É, não é? exato. Isto começa cada vez mais a transformar o homem para um lado robótico, Certo. para um lado em que a consciência já não discute com a mente, já não há diálogo entre a consciência e a mente. Portanto, gostaria que fosse visto como um incentivador das práticas das nossas línguas, hábitos e costumes, cultura, identidade, valorização, preservação e conservação de tudo. Ah, o tempo foi tão curto. O tempo foi tão curto e olha, eu sou daquelas pessoas que bebo muito dos outros. Tu não tens noção o quanto eu
tirei muitos aprendizados dessa entrevista hoje e espero investigar, seguir mais, para beber sempre dos teus ensinamentos, porque são ensinamentos. Obrigado. Agora, muito obrigada pela presença. Espero tê-lo mais vezes. Amei, gostei. Igualmente. Olha, tens uma voz. Eu faço kuduro, mas eu acho que daqui a algum tempo eu vou me aventurar em outros ritmos, principalmente este. Tá. Falar mais sobre a nossa cultura, desenvolver mais a nossa língua nacional, que é muito importante. Certo. Muito obrigada de coração. Eu aqui Foi uma experiência muito boa. E vou convidar-te novamente a fecharmos o Tá bem. programa com mais uma canção. Já agora vou agradecer os meus parceiros, que é a Rosa Glamour, que me vestiu, que tratou de mim, a maquiagem, o cabelo e a roupa, né? E também vou agradecer a 2M, sem esquecer a minha produção no geral. A toda a produção, um beijinho, muito obrigada e estaremos de volta no próximo programa. Obrigada. Vou convidar agora o nosso Ndaka Yowina a fechar o programa. Produção, traga o microfone, por favor. E vamos aquecer novamente. Apa banyitilo sira chimoro nguruwe ya chitonjanja. Ugalile balya godawe sirili balya kome. Ongange yalira ndoto. Akanyago bagagolomi akanyago bagagolomi akanyago bagagolomi akanyago bagagolomi akanyaba bagagolomi akanyapta bagagolomi akanyaba bagagolomi bagagolomi akanyaba. Awa ocho. Awa ocho. Obrigado. Uau!